Recentemente tivemos esse caso horripilante da queda dessa garota. Na verdade, esse arremesso, porque ela simplesmente foi jogada, o que era para ser um salto de bunk jump, na verdade de rope jump, uma outra modalidade, e os profissionais técnicos, né, instrutores que estavam ali com ela, simplesmente não colocaram a corda, esqueceram de colocar a corda. O vídeo é horrível. E a garota, obviamente, despencou de cerca de 40 metros de altura e veio a perecer. Veio a óbito ainda ali no local. O noivo dela presenciou tudo, entrou em estado de choque, perfeitamente compreensível. As pessoas se desesperaram e é necessário a gente falar um pouco sobre esse caso, do porquê o Brasil ele chegou ao fim. E esse aí é só mais um dos casos que na verdade são a consequência de uma série de problemas e de outros problemas que vão surgir, que estão surgindo aí e ainda vão surgir e apanhar a todos, sem exceção. Existe uma série de fatores que contribuem para que esse tipo de coisa aconteça cada vez mais aqui no nosso país, aqui no Brasil. As pessoas, de uma forma geral, elas participam disso porque são cúmplices e é necessário realmente tratar sobre esses temas, porque a corrupção, o baixo interesse aí por conhecimento do brasileiro, o QI 83 e a queda do coeficiente de inteligência do brasileiro, jeitinho brasileiro e a baixa confiabilidade do nosso povo gera uma série de problemas. Dentre esses problemas tem esse aí que você viu muito provavelmente na sua timeline. Provavelmente você deve ter visto esse caso aí passando no seu feed. Uma das coisas mais horríveis e ridículas dos últimos tempos. Então, bora lá falar um pouco sobre esse assunto e pontuar muitas coisas aqui que eu acho que são necessárias para o povo brasileiro e para o nosso futuro. Eu sou o Victor e esse é o Uncap Liberty. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e comunidade e seja muito bem-vindo na nossa luta pela liberdade e pela verdadeira soberania que é a do indivíduo. Fique à vontade para se inscrever no nosso canal, caso queira, e se puder, se possível, deixe aí o seu like para ajudar no engajamento, ajudar a gente a continuar aqui na plataforma e trazer cada vez mais conteúdo, qualidade aqui para o nosso canal. Então, bora lá. No último sábado, no dia 16 de junho, a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, né, de apenas 21 anos, ela saiu de casa numa manhã normal como outra qualquer, junto com seu noivo. E agora me falha a memória, mas parece que eles estavam com outros amigos, né? Era um pessoal, uma galera. Todo mundo se reuniu ali na Ponte do Esqueleto, né, que fica no interior de São Paulo, na zona rural. Ela fica ali entre Limeira, né, e Cordeirópolis, né? Essa ponte aí, ela era para passar trens de carga, né, mas é Brasil, né? Coisas de Brasil. Isso aí nunca aconteceu e a ponte tá lá largada, só a carcaça. E o nome Ponte do Esqueleto faz jus ao nome, né? Porque tá só o esqueleto lá. Inclusive, eu acho que é por isso o nome dessa ponte. Tá só os ferros lá, né? Tecnicamente, era para essa ponte tá fechada, né? Mas Brasil, né? Então, todo mundo passa lá. Enfim. E o pessoal chegou lá e foi recebido, né, por uma equipe, instrutores de uma empresa que se dizia licenciada e especializada nos saltos. E de fato essa empresa já tinha feito muitos outros saltos, né? Parece que ela fazia as duas modalidades, né? Tanto do rope jump como do bunk jump, né? Que a diferença ela vai ser que o rope jump, que era o que era praticado ali, naquele momento, naquela localidade, ele é feito especificamente com uma corda de escalada, ou seja, não é uma corda elástica. A queda ela é feita para que a pessoa seja meio que arremessada ali na forma de um pêndulo, né? Para que ela fique meio que balançando. Forme às vezes ali um pêndulo circular, para ter ali uma espécie de aproveitamento do percurso, do passeio. Enfim, eu realmente não entendo por que uma pessoa pratica isso. Porque se o bunk jump, que usa uma corda elástica, já é perigoso, imagina isso aí. Mas vamos lá. Aquela ponte era para estar fechada, mas estava todo mundo lá para ver aquele salto, para acompanhar aquele salto e outras pessoas iam saltar também. Daí a jovem Maria Eduarda foi lá fazer esse salto e simplesmente o único trabalho dos caras era colocar uma corda e verificar várias vezes, de 3 a 4 ou 5 vezes, né, que é o ideal nesse tipo de salto, verificar a corda, verificar os equipamentos de segurança, verificar os prendedores, as presilhas, se está tudo corretamente ajustado ali, tudo perfeitamente adequado, se a corda tem a tensão necessária, se não existe nenhuma falha ou rompimento ou qualquer evidência de fadiga material ali da corda, e essas verificações devem ser feitas bem antes do salto, com o equipamento fora da pessoa, na montagem do equipamento, assim, na pessoa, quando você vai colocar e prender tudo ali, e antes do salto. É para ser feito pelo menos 3 vezes de forma completa. Pois é. E aí está Brasil. Não foi feita verificação nenhuma vez. A garota foi lançada sem corda. Cara,
Eu acredito que a maioria de vocês viu o vídeo. Pra quem não viu, é algo tão surreal que a primeira vez que eu vi isso aí na minha timeline aqui no meu feed, eu não acreditei. Eu pensei que isso aí era IA, coisa de IA. Então, eu fui ver reportagens, né, sobre isso e eu fui procurar o vídeo, porque até então eles não mostravam. Na hora que eu vi, o vídeo não estava 100% disponibilizado. E quando eu fui atrás do vídeo, a primeira vez que eu vi, eu pensei, não pode ser esse vídeo aqui, isso aqui é avacalhação, isso aqui é uma sketch de humor, com certeza. Claro que eu não pensei isso diretamente, né, mas eu pensei algo assim, não pode ser isso aqui. Isso aqui tá errado, deve ser outro vídeo. E procurando, eu vi que não, era aquele vídeo mesmo. Eu não acreditei, de tão surreal que é a coisa. Parece algo que você veria no filme Idiocracia ou Todo Mundo em Pânico. Eu não tô brincando, quem viu sabe que eu tô falando a verdade. É algo tão surreal que não deu pra acreditar que era aquilo. Eles levantam a garota, vão pra cima de um tipo de prancha na ponte e arremessam ela ali. Ela vai ser arremessada como se ela fosse de pontinha, sabe? Aquele salto ali mais cinematográfico, aquela coisa ali mais estilosa ali. E ela vai de braços abertos, sem corda. E eles lançam ela e ela cai. A garota cai. A coisa é tão impressionante que no vídeo você consegue ouvir o barulho da pancada da garota no chão. É algo aterrador, é algo como nunca antes visto aqui no Brasil. Eu não sei se tem um caso igual assim, mas cara, que coisa ridícula, que coisa sinistra, bizarra, horripilante. Porque além de ser trágico, é algo completamente evitável, é algo torpe, é algo tosco. Não tem palavras para descrever o que foi aquilo. Vocês que acompanharam o caso viram, sabem que eu tô falando a verdade. Sabem que eu não tô aqui sendo prolixo ou alongando aqui as palavras. É de uma absurdidade sem tamanho. Pois bem, daí, né, todo mundo ficou em choque. O namorado dela passou mal, o noivo dela passou mal, muito compreensível. Teve que ser levado de ambulância porque, enfim, não consigo nem imaginar ele ver a pessoa que ele ama cair daquela forma. Simplesmente perecer ali no chão daquela maneira. Provavelmente a equipe entrou em desespero, eles trocaram de roupa, né, rapidamente e tentaram fuga pela área de mata, mas os helicópteros conseguiram encontrar, eles estão presos. Mas, cara, que situação inacreditável. E eu tenho que mesclar aqui alguns outros casos para vocês perceberem aqui que isso aí não é um caso isolado do Brasil. Veja bem, o Brasil, ele é uma sociedade de baixa confiabilidade. Nós temos aí uma casta política altamente socialista, sim, altamente socialista, uma aristocracia socialista, que basicamente sodomiza o Brasil de norte a sul, sodomiza de verão, outono e inverno, durante mais de 60 anos. E piorou muito nos últimos 30 anos. A coisa no Brasil, ela vai de mal a pior e é grave, e cada dia que passa fica pior. A confiança entre o brasileiro, ela é baixíssima. Não tem condições. Basicamente você acorda e você desconfia de todo mundo. Você desconfia do cara da padaria, de alguém que está próximo de você numa fila, você desconfia ali de um policial que está ali fazendo uma ronda, você desconfia de alguém que está se aproximando do seu carro, da sua moto, desconfia de qualquer um na rua. Se você vai comer alguma coisa, talvez a comida esteja contaminada, é difícil saber. A água no Brasil, a maioria das águas vendidas aqui no Brasil são extremamente ácidas, esse teste já foi feito, existem notícias disso, não dá para confiar nem na água. E olha que bizarro, não muito tempo atrás, tinha até mesmo uma empresa aí do Rio de Janeiro que simplesmente revendia carne que estragou durante as enchentes lá no sul. Algo simplesmente surreal, eles compraram essa carne mais barata porque ela estava estragada, já é algo inacreditável de se pensar que tinha gente do sul, que tinha uma outra empresa vendendo essa carne aí, provavelmente para fazer tritura, para fazer ração, né, ou insumos alimentares aí para a agropecuária, enfim, adubo, vai saber. E eles compraram isso aí e estavam revendendo com um produto para disfarçar, né, o bucheiro, disfarçar ali aquela qualidade putrefata ali da carne e revendendo isso aí para as pessoas. Eles iam matar as pessoas contaminadas com carne estragada e eles não estavam nem aí, simplesmente porque eles compraram extremamente barato e iam revender absurdamente caro como se fosse uma carne de primeira qualidade. Vocês conseguem entender que nível tá o Brasil? Pois bem, o Brasil ele é isso. É uma mistura de pessoas que elas são incompetentes e que tem no DNA o ri levei vantagem e mais a própria corrupção que se arraigou no Brasil de maneiras que você não tira mais sem matar essa nação. É algo inacreditável o que você vê diariamente. E eu vou pegar aqui para esse vídeo pouquíssimas notícias, porque se eu fosse pegar todas as coisas que aconteceram só esse ano, ia ser um vídeo aqui de 40, 50 minutos aqui só passando notícias uma atrás da outra. Enfim, acho que vocês já entenderam o ponto. Essa sociedade de baixa confiança que o Brasil se tornou, ela gera uma série de consequências, porque ninguém confia em ninguém, o ambiente de negócio ele é péssimo, a incompetência das pessoas umas para com as outras, ela é latente, ela é algo perceptível, palpável, né? O caso aí da moça que caiu lá da ponte é só um dos muitos exemplos disso aí. E tudo isso é alimentado por um sistema político draconiano, que basicamente suga o brasileiro. Basicamente ele suga até o último centavo
do brasileiro, fazendo com que todo esse cenário piore ainda mais. Veja bem, o brasileiro já vive uma vida tenebrosa, completamente afetado aí por uma carga tributária, por um país violento, uma série de questões. Então, basicamente, o brasileiro ele quer se anestesiar. Ele quer consumir coisas que liberem dopamina de maneira violenta. Ele quer simplesmente se entorpecer de materiais que façam ele escapar da realidade, diversões rápidas e essas diversões aí extremas, né? Como é o caso aí do esporte que a moça ia praticar. Enfim. Só que o brasileiro, ele faz isso se esquecendo do lugar que ele tá. Ele se esqueceu que o Brasil é um lugar que basicamente legalizou tigrinho, legalizou casa de apostas. Ele legalizou o roubo institucionalizado. E quais as consequências disso? O que a gente pode mesclar aí com o caso dessa moça? Para vocês realmente verem a que fundo de poço nós chegamos aqui. Vamos lá. Vocês sabem perfeitamente que esse caso aí da moça, ele não é um caso isolado, não é uma tragédia isolada. Olha só, não muito tempo aí, ainda estava se fazendo buscas para tentar resgatar corpos lá daquela ponte, né, que desabou entre o Tocantins e o Maranhão. O que foi aquilo ali? Corrupção. Sociedade de baixa confiança. Políticos que recebem a verba para fazer o certo, mas não fazem, não fiscalizam, roubam, desviam, não fazem os remendos necessários aí na estrutura. Tá lá, uma ponte desabou e essa ponte que caiu aí entre o Maranhão e o Tocantins, ela finalizou aí 17 pessoas. Pois é. Um dia desses, tivemos aí também a queda lá naquela ponte no Acre. Exatamente. Mesma situação, corrupção. Governo culpa construtora, construtora culpa corrupção, um joga culpa pro outro e é isso aí. Se não me falha a memória, parece que morreram 3 pessoas. Me corrija aí nos comentários se eu tiver enganado. Mas uma coisa que eu me lembro nas notícias é que, pasmem, sabem quanto essa ponte aí custou? 36 milhões de reais. Então, basicamente, eles fazem construções aqui no Brasil da maneira mais porca, capenga e às pressas possível, usando material de baixíssima qualidade, tudo feito às pressas e às coxas, sem o cálculo estrutural devido, economizando até na última porca, até no último rebite, até no parafuso que é usado, mas eles passam o custo para o brasileiro como se estivessem fazendo algo de primeira qualidade, como se fosse país de primeiro mundo. Tá aí o resultado. Estrutura desaba em poucos dias, depois de pronta, pessoas morrem, seu dinheiro vai pro lixo. Aqui foi o seu dinheiro, certo? Pois é. E aí, além de tudo isso, a incompetência, corrupção, o desvio de verba, o jeitinho brasileiro, soma-se a isso o QI médio do brasileiro. Pois é, já há muito tempo, há pelo menos 6 anos, eu vejo ano após ano notícias que o QI do brasileiro está diminuindo. Eu me lembro que há 5 anos atrás já era 83, eu nem sei quanto é que vai ser hoje. Porque o pessoal fala que o brasileiro tem um QI médio de 83. Mas isso aí eram anos atrás. Como é que tá hoje? Você consegue chutar aí pra mim? Pois é, tá aqui. Mais notícias. QI do brasileiro tá em queda. Isso importa, né? Pra todos nós. Mais uma. QI do brasileiro despenca, né? Aqui eles elencam o excesso de telas, né? Precariedade do ensino. Concordo, mas existem muitos outros fatores que contribuem para isso. O ambiente brasileiro, ele é inóspito, paupérrimo, deletério. Então, existem uma série de coisas aí que vão contribuir, além da precariedade do ensino, né? Que é de risível para tosco, e isso para dizer o mínimo. Galera, o que eu quero dizer aqui é que parecem coisas desconexas, mas tudo isso está conectado. Veja bem, a questão do QI influencia em muitas coisas. O brasileiro, em si, ele tá colapsando. Você chega num lugar, as pessoas não se cumprimentam mais, elas não conseguem fazer um atendimento decente, não atendem direito. Você pede uma coisa para uma moça no balcão, ela pergunta 2, 3 vezes sobre aquela coisa, sobre o seu pedido, e quando vem, muitas vezes vem errado. Diga aí nos comentários, veja se eu tô mentindo. Eu tô falando a verdade. Basicamente são porteiros e entregadores que não conseguem se entender mais, cada um fala uma língua diferente, e aí você tem essas músicas do Brasil que emburrecem e fazem o QI do brasileiro diminuir ainda mais. As pessoas falam em gírias, essa galera aí que fica enaltecendo, né, favelas e socialismo, né, e falam nessas gírias aí que ninguém consegue entender e ninguém se entende. E o QI vai diminuindo. E a sociedade de baixa confiança vai ficando cada vez pior. Eu não sei se vocês sabem, mas esses políticos, essa aristocracia socialista, ela se beneficia diretamente com isso aí. Só que quem sai prejudicado somos todos nós. O povo brasileiro, ele é altamente prejudicado por essa quantidade de coisas que afeta a sua vida diariamente, cotidianamente. Mas não para por aí. Uma sociedade de baixa confiança e de extrema corrupção, fora essas ideologias que estão acima disso tudo ali, como eu gosto de citar sempre, a aristocracia socialista brasileira que comanda tudo isso e faz o povo se matar entre si, gera também uma sociedade de alta injustiça, de não punição. Não existe justiça. Além, é claro, de uma total
insegurança jurídica. Temos aí diversos casos, eu não vou nem citar aquele último caso lá do garoto que morreu, do Henry Borel, porque o vídeo ele não é sobre isso, eu quero fazer um vídeo específico só sobre aquilo ali, mas dá pra gente lembrar aqui de algumas situações que também corroboram para todo esse cenário. Veja só, o próprio caso aí, né, da garota que finalizou os pais, né? Pois é, virou um documentário. Essa garota aí, ela tá livre, leve e solta, tá terminando aí a faculdade, parece que já tá até trabalhando, e ela ganhou uma boa grana. Fez uma boa grana aí com esse documentário aí na Netflix, enfim. E dizem as pessoas que tá fazendo uma boa grana aí com marketing e divulgação. Isso aí eu já não sei, né? Mas que a pessoa tá livre e impune? Tá. Aí eu pergunto pra vocês, tem justiça nesse país? Voltando ao caso da garota que foi arremessada, vai haver punição? Vai haver responsabilização? Vocês acham realmente que vai haver justiça verdadeira no que aconteceu ali? Vocês já são todos bem grandinhos para saber que muito provavelmente isso aí vai dar penas muito brandas. Salvo que isso aí tomou uma proporção muito grande na mídia, né? Porque todo mundo ficou um pouco escandalizado e talvez isso aí pese no caso. Mas, sinceramente, eu não acredito muito que vai haver algum tipo de justiça verdadeira nisso aí. Mas a questão, ela não é nem essa. A questão não é necessariamente só punir esses caras. É claro que eles têm que ser punidos, é claro que deve haver aí a devida prisão aí dos responsáveis, porque a empresa ela não tinha nem licença para esse tipo de operação. O material, todo mundo que estava lá começou a dar os seus depoimentos e dizem que o material era precário, era de baixa qualidade. Os instrutores não instruíam direito, não faziam direito o seu trabalho. Pelo menos é o que as pessoas que estão vindo de lá, que foram participar, elas estão contando, né? E elas dizem também que o checklist ali do equipamento não era feito da forma devida, né? Tanto que vocês viram aí que ocasionou basicamente um arremesso de uma pessoa sem a corda. Eles tinham uma única função, que era botar essa bendita corda e verificar para ver se estava tudo amarrado. Não fizeram isso, jogaram a moça pro abismo, pra morte. Isso é algo inaceitável. Mas é o que eu torno a dizer. Isso é apenas consequência de uma série de outros fatores que já vem afetando a vida do brasileiro aí há pelo menos 20, 30 anos. E vamos ter muito mais consequências como essa. A água que você toma aí, ela não é confiável. Comida que você come não é confiável. A ponte que você anda, ela tá prestes a desabar. Ela não é confiável. Existem vários militares do IME que já disseram que a maioria das pontes e grandes obras do Brasil foram feitas na época do governo militar. E esses corruptos socialistas do Brasil não deram as devidas manutenções ao longo dos anos. Então, uma das coisas que o brasileiro vai mais ver nos próximos anos é o desabamento dessas pontes, dessas construções mais antigas aí, que são as maiores do Brasil. Porque nessas estruturas não está sendo feita a devida manutenção, as devidas verificações, o acompanhamento adequado. E o Brasil, o povo brasileiro, ele só perde com isso tudo. Porque nós estamos vendo aí um país simplesmente definhar diante dos nossos olhos. E para finalizar, eu poderia me alongar aqui por horas, se eu quisesse, só citando todas essas questões de Brasil. Mas vamos lá. E recentemente eu assisti um filme muito bom, norte-americano, né, o filme, Jurado número 2, que é com um ator que eu gosto muito, o Nicholas Hoult, que ele faz aqui o personagem principal. Eu vou tentar falar um pouco desse filme sem dar spoilers, mas ele vai caber perfeitamente aqui na nossa situação, pra vocês entenderem. E eu vou trazer mais desse assunto de justiça aqui nos próximos vídeos. Mas vamos lá. Nesse filme, você vai acompanhar aí um tribunal. O personagem principal, do Nicholas Hoult, ele é chamado, junto com outras pessoas, né, da sociedade, para serem ali os jurados para a condenação ou absolvição de um homem que, tecnicamente, teria sido ali responsável pelo atropelamento ali de uma moça, pela finalização e morte ali de uma moça numa ponte. Olha que interessante, né? Mesclando aí com a nossa linha de raciocínio. E, sem dar tantos spoilers desse filme, talvez o jurado, número 2, que é o personagem do Nicholas, talvez ele tenha um pouco mais a ver com toda essa situação. Parece que ele está um pouco mais inserido nesse caso, mas, ao mesmo tempo, ele não pode revelar isso. E tem um final bem interessante, bem surpreendente. Essa é basicamente a premissa do filme. Agora, o desenrolar do filme, ele é interessantíssimo. Eu já assisti vários filmes de tribunais, de escritórios, de advocacia, de jurados, feitos nos Estados Unidos. É bem interessante como eles têm o conceito de justiça verdadeira e como isso funciona no fio da navalha lá no país deles. É incrível. Isso é algo magistral. Eles representam isso muito bem nos cinemas. Mas eles buscam isso da vida real. Eles levam essas coisas a sério. Porque num país sério, todas as coisas, das mínimas, do micro ao macro, elas são levadas a sério. Porque é isso que garante a construção de um país. E esse filme ele mostra muito bem isso. Como eles vão elucidando todo o caso, como eles vão investigando tudo, ponto por ponto, como eles vão trazendo todas as provas, os prós e o contra para você ou absolver uma pessoa
ou condenar uma pessoa e o quanto aquilo ali pesa. Condenar uma pessoa pesa, então é necessário haver uma base, uma argumentação para que aquilo seja feito de maneira correta e adequada e justa. Até mesmo a pena para um, digamos assim, assassino, ela tem que ser uma pena justa, não pode se exceder, não pode transpassar ali as linhas, o limiar da justiça. É muito interessante como eles levam isso muito ao pé da letra. E cara, quando eu assisti aquele filme, a única coisa que eu conseguia pensar é, isso jamais poderia ser feito no Brasil. Um filme assim jamais poderia acontecer no Brasil. Por quê? Porque aquele tipo de justiça verdadeira não acontece no Brasil. O que acontece no Brasil é uma ideologização da justiça. É basicamente aí uma falta de justiça, né? É uma injustiça, é uma não punição, é uma insegurança jurídica. Você tem aqui uma série de problemas aqui, de situações extremamente deletérias aqui que levam o Brasil a ser exatamente o que ele é. Então esses juízes aí do Brasil, esses ministros aí são todos culpados por a gente ter chegado aqui como a gente chegou, dessa maneira tão horrível, paupérrima, é ridículo. E vocês sabem, eu não vou me alongar nesses pontos, mas veja como esse filme ele consegue mostrar a diferença, né, de um país sério para um país não sério, que é o nosso. O nosso país ele não é sério. Ele não é levado a sério porque ele não se trata de um país sério, as coisas não são levadas a sério aqui. O conceito de justiça verdadeira ele é inexistente aqui no Brasil, ele jamais poderia ser aplicado, pelo menos hoje, com os mecanismos e ferramentas que a gente tem aqui e com a ideologização total aí da nossa sociedade, né, que é basicamente quase que 100% marxista, gramscista. É algo terrível, algo completamente prejudicial à nossa sociedade e que ajuda, sim, a formar toda essa sociedade de baixa confiança e incompetência. Na verdade, seriam vários fatores, né? Que seriam a baixa confiança, a incompetência, corrupção, o jeitinho e tudo mais que vocês já sabem, né? E o meu sonho era que o Brasil chegasse a ser pelo menos 1/3 do que os muricas são, do que os muricanos são. Exatamente, do que os Estados Unidos da América são. Se o Brasil chegar um dia a ser 1/3 do que eles são, rapaz, a gente vai estar no céu. Nós estaremos no céu, porque, meus amigos e minhas amigas, o Brasil ele vai de mal a pior, não é de hoje, porém, ele tem piorado muito e pelos meus cálculos aqui e pela quantidade de notícias que eu leio diariamente, ele ainda vai piorar muito. E eu espero muito do fundo do meu coração, espero até mesmo espiritualmente, que um dia a gente possa fazer um filme como esse. Um filme como esse aqui, Jurado número 2. Que a gente tem atores e atrizes, né, todos brasileiros, interpretando um filme de justiça. Um filme onde a justiça verdadeira ela é aplicada da forma correta porque o país funciona de uma maneira correta, de uma maneira adequada. E que a gente consiga usufruir, né, das benesses de você ter realmente uma sociedade de alta competência, de alta qualificação, uma sociedade onde o QI das pessoas ele é elevado, onde as pessoas elas se respeitam, né? Onde todas as questões da sociedade são respeitadas, onde as pessoas têm compromisso e têm competência para exercer os seus cargos, para exercer as suas capacidades técnicas de maneira adequada e eficiente, não causando nenhum dano ao próximo ou nenhum prejuízo, né? Onde as coisas acontecem de maneira positiva, de maneira como deve acontecer. E eu sonho com isso. Será que eu tô sonhando muito? O que você acha? Você acha que nós chegamos no fundo do poço? Você acha aí que o QI do brasileiro ele tem potencial aí de melhorar nos próximos anos? Você acha que a gente vai conseguir vencer todos esses males que nos afetam hoje? Me conta aí nos comentários o que você acha disso tudo. Eu quero saber a sua opinião. E vai me contando aí também o que você achou sobre essa fatalidade que aconteceu com a moça. Foi uma fatalidade? Foi um acidente? Homicídio culposo ou doloso? O que você acha? Como é que você acha que isso aí se enquadra? Eu gostaria de ver esse debate aí, porque eu acredito que isso é bem interessante, até pra gente desenvolver mais essas ideias aí, né? De justiça, punição e das questões aí de Brasil que afetam aí o nosso cotidiano. Mas enfim, foi só essa breve reflexão. Então, mediante tudo isso, só me resta lamentar pela situação bizarra que aconteceu. Deixar aqui os meus pêsames, né, pra família da moça, da Maria Eduarda Rodrigues, né? Jovem que caiu aí nesse acidente. E também para todas as vítimas aí dos problemas do Brasil, né? Incompetência, baixo QI, corrupção, falta de empatia, falta de civilidade. Meus pêsames aí para as pessoas que perderam sua vida lá na ponte entre Maranhão e Tocantins. Meus pêsames para as pessoas que perderam a vida lá na ponte do Acre. E todos os terríveis acidentes aí no Brasil que acontecem pelos mesmos motivos de sempre e que ainda vão afetar demais a nossa vida. E eu falo para vocês, se vocês não melhorarem totalmente como pessoas, melhorarem sua mente, seu psíquico, psicológico, inteligência, espiritual, o Brasil está condenado. Ele vai ficar condenado. E digo mais, e agora fica um jogando a culpa pro outro. É o municipal, o governo municipal que joga a culpa pro estadual, que joga a culpa pro federal. Vejo alguns aí dizendo que a culpa foi até do Lula. Outros conseguiram meter até Bolsonaro no meio, não sei o que tem a ver. Dizem que o problema começou
quando a ponte era para estar passando trens de carga. E há 30 anos ela tá lá e isso nunca aconteceu. Não passou nenhum trem lá. Ponte do Esqueleto. Tá lá jogada. Não tem fiscalização, não era nem para passar ninguém lá. Passa gente naquela ponte todo dia. E aí? De quem é a culpa? E agora? Vai dar para procurar culpado depois que a tragédia acontece e tá feita? Lembrando que não é nem a primeira vez que acontece acidentes lá, né? Mas enfim. Há quem diga ainda que a culpa foi da moça. Olha, eu digo uma coisa. Realmente a última pessoa que deveria se descuidar da segurança seria ela, né? Porque uma vez ela ia pular. E a vida que tava em jogo ali é a dela. Que é um esporte radical, né? Esporte de vida ou morte. Se dá tudo certo, beleza, você teve ali o seu momento de emoção, né? Se dá errado, é a sua vida que se perde. Então, você deve ser a última pessoa a deixar a responsabilidade da sua segurança e da sua vida na mão dos outros. Não confie em ninguém no Brasil. Não confie nos profissionais do Brasil. Eu já disse, o Brasil é afetado pelos problemas que vão desde QI 83, a corrupção, a falta de cuidado da vida uns dos outros, a falta de empatia, pessoas que não são capazes de se pôr no lugar das outras pessoas, ao baixo QI do brasileiro que só tá caindo, gera cada vez mais incompetência, que se mistura com isso tudo. Não confie em nada no Brasil. Sempre desconfie dos outros, sempre desconfie de tudo, verifique. Entenderam? Eu acredito que eu fui claro. E essa questão do QI, ela não é simplesmente uma questão qualquer. Ela não é algo que pode passar despercebido. O QI baixo, ele gera uma série de problemas. Existem alguns estudiosos aí que discordam, que eles falam que isso aí, na verdade, se trata de algum tipo de manipulação para outros fins políticos, enfim. Eu vou discordar um pouco deles. Eu acho que isso aí tem a ver, porque é um estudo que você faz, né, muito grande de sociedades de QI elevado e de sociedades de baixo QI. E não tem jeito. Você vai chegar sempre às mesmas conclusões. O QI baixo, ele favorece tudo isso. Ele favorece a discordância entre as pessoas, o não entendimento. As pessoas acabam não se entendendo. A ofensa gratuita. Até mesmo a agressividade, pessoas de QI baixo, elas são mais agressivas, né? Propensas aí a uma série de coisas, como vícios, comportamentos inadequados, comportamento irresponsável, comportamento imprudente, falta de perícia, uma série de coisas. O baixo QI também ele faz com que as pessoas não se respeitem, né? Não respeitem o próximo e não respeitem a vida do próximo. Existem algumas pesquisas também que já mostram perfeitamente que o QI baixo, ele favorece inclusive a falta de empatia um pelo outro. As pessoas não conseguem se colocar no lugar da outra. E isso vai acarretando em outras consequências, que é essa questão. Se a pessoa não se importa com a outra, por que ela vai fazer um serviço de qualidade para ela, para aquela outra pessoa? Por que ela vai fazer uma verificação de equipamento adequado? Por que ela vai se importar em realmente entregar ali uma comida de alta qualidade, muito bem feita, com um preparo muito bem feito ali para uma pessoa, se ela não tem a menor importância, né? Então, vão pensando aí, né? O que tudo isso vai gerando, a cadeia de consequências que isso aí vai gerando, essa bola de neve aí que vai só crescendo aí no colo do brasileiro, uns para com os outros. Por isso que a gente vê tanto erro, tanto descaso, erro médico, tanta coisa, tanto desvio. São coisas demais que eu poderia estar citando aqui. Óbvio, a falta de empatia, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, ela gera esse tipo de situação aí, como é o caso da moça. É um descaso total com a vida do próximo. Que é uma coisa ali que era obrigação deles fazerem verificação, não fazem. Curioso que quando eu tava pegando aqui algumas notícias para fazer esse vídeo, pintou aqui no meu feed também essa notícia aqui, não sei se vocês lembram, e que faz total parte do assunto que a gente tá tratando aqui, que é o caso daquela jovem lá, né, que desviou quase 1 milhão da festa de formatura de medicina. Aí você vê aqui os médicos do Brasil, como é que eles estão? Tem diversos vídeos aí que mostram, né? Trotes violentos, pessoas também com QI lá embaixo. Você tem aquele jovem, né, que faz vídeo lá fazendo perguntas de medicina para o pessoal que já tá nos últimos períodos e eles não conseguem responder. Aí eles culpam lá, né? Ah, não, eu tava bêbado, etc. Aí você vê aqui nesse caso aqui da moça que desviou. Pois é, qual a empatia que ela teve aqui pelos outros? E ela vai ser uma médica. Lembrando que os médicos e advogados, se vocês pararem para pensar desde os primórdios aí do Brasil, eles são como se fossem pedras basilares aí na formação da alta cultura, né? Do povo, de um povo. Você vê que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Canadá, a medicina, ela é levada muito a sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles jamais aceitariam que o médico de qualquer outra nacionalidade fosse para lá sem fazer a revalidação completa. Erros médicos são inadmissíveis. O processo lá, ele é pesadíssimo. Os médicos de lá têm um medo extremo de errarem, de cometerem erro, seja na medicação, seja até mesmo no manuseio de um equipamento ou no corpo ali de uma pessoa. Que lá são processos pesados e dá prisão. E olha o Brasil, a situação que a gente tá, a situação que a gente chega. Essa moça aí, por exemplo, que desviou o dinheiro, ela pôde cursar tranquilamente, ela terminou aí o curso dela de medicina e pelo que eu dei uma olhada, porque isso aí me pintou uma curiosidade, né? Já que apareceu pra mim, eu fui dar uma olhada. E parece que ela já está até trabalhando. Veja só, Brasil.
Vocês acham que isso aí aconteceria fora do Brasil? Aconteceria lá numa Suíça da vida? Estados Unidos, Canadá? Ah, eu não gosto dos Estados Unidos, beleza. Você acha que isso aí aconteceria numa Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia? Vocês acham que é assim? Não, porque lá as coisas são tratadas de maneira séria. As pessoas não são tratadas igual criança, elas respondem pelos seus atos. Isso aí é mais uma das situações de muitas aí, para vocês verem, né? Que vão se elencando ali como uma colcha de retalhos e vão formando a situação atual de coisas que a gente vive aqui no Brasil hoje. Acredito que eu me fiz entender, certo? E mais uma vez, realmente que Deus possa confortar o coração dos familiares, da família da jovem e que ela seja recebida num lugar melhor. Com certeza vai ser recebida num lugar muito melhor do que aqui. Para você que ficou até aqui, considere aí se inscrever no canal. Deixa o seu like aí para ajudar no nosso projeto. Não esquece de ativar a sinetinha das notificações e pode ficar muito à vontade aí nos comentários para expressar a sua opinião, desde que com respeito, é claro. Sua opinião aqui para mim ela é muito bem-vinda e muito importante. Eu vou indo nessa e lembre-se, seu objetivo como homem é construir para você um ambiente de paz, segurança, conforto, liberdade, privacidade. Esse aqui é o ANCAP Liberty e eu te espero aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus.